Voltando agora para falar de um assunto importante que a cidade de João Pessoa precisa compreender. Primeiro, a relevância da obra e depois o que está por trás da questão do parque da cidade. Uma obra de cerca de 120 milhões de reais que há uma discussão na justiça, pelo menos 3 decisões judiciais nesse sentido. A primeira para que a obra fosse paralisada, a segunda da liberação e a terceira agora em segundo grau para novamente a paralisação. Para tentar compreender tudo isso, estou recebendo aqui nos estúdios o secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, o Wellison Araújo. Secretário, bem-vindo ao nosso programa. O que é que está acontecendo nessa obra do Parque da Cidade? Quem está em casa agora vai acompanhar na tela que a nossa produção vai colocar essa obra ali do antigo Aeroclube. Primeiro, eu queria que o senhor começasse falando o que é essa obra, o que ela representa para a cidade de João Pessoa, para depois a gente falar sobre os problemas. Boa tarde, Bruno. O projeto do Parque da Cidade, ele compreende um vasto área de equipamento de lazer, entretenimento, contato com a natureza, equipamento que prevê a instalação de lagos, parques infantis, equipamentos esportivos, quadras de diversas naturezas como basquete, vôlei, tênis, beach tênis, área ciclovia, pista de Cooper. Então a área, ela além de uma obra de requalificação urbanística, ela é um grande parque, assim como é o Parque Ibirapuera em São Paulo, assim como é o Parque da cidade de Saracobucheque em Brasília. João Pessoa ela recebe esse grande presente, uma área de mais de 20 hectares de área com bolsões de estacionamento, áreas de alimentação. Então, espaço de convivência, espaço de convivência, realização de grandes eventos. Então, é um espaço planejado, escritório renomado de paisagismo e urbanismo, Bulemax, responsável aí por grandes obras em todo o país, como o Aterro do Flamengo, do Parque do Botafogo. Temos vários projetos, inclusive botânicos, realizados por esse escritório. E João Pessoa ela recebe esse grande equipamento. Custará quanto aos cofres públicos? Como você falou, em torno de 120 milhões de reais. 120 milhões. Desses 120, 20 milhões já estão aportados. A licitação já foi realizada, a ordem de serviço dada. Além do equipamento propriamente dito do parque, Bruno, você tem o entorno da área. Então ele também é um projeto... a parte viária, né? A parte viária. Então todas o arredor do parque, ele recebe pistas duplas, binários, além da pavimentação de ruas ali no Jardim Aeroclube, Jardim Oceania, que não estavam pavimentadas. Então a população geral do bairro do Bessa, Aeroclube, Oceania, ele também é contemplado dentro dessa mesma licitação. Quando você tem uma decisão parando a obra do parque, todas as obras param. Então todas que são 40 vias que estão sendo pavimentadas e calçadas, com calçadas, plantios de árvores nas calçadas, também são afetadas por essa decisão. Mudança no trânsito ali na região também, né? Mudança no trânsito, você passa a ter mais um acesso à BR, mais um acesso ao Retão do Manaíra, o que hoje se resume a Fernando Luiz Henrique, a Custa Tuz. Você ganha mais um acesso que fica ali por trás do supermercado do Dia, Ferreira Costa, chegando ali pelo Sames, mas você vai ter a fluidez maior do trânsito. Completa-se com o mergulhão que vai passar pelo Retão de Manaíra, permitindo que o trânsito flua entre Bessa e Manaíra. Essa obra, sem a paralisação, antes de entrar na questão judicial, qual é a programação de conclusão dela? Valor total, 120 milhões, mas a programação de conclusão, se não tivesse nenhum problema? A parte viária já era para estar pronta, Desde que foi dada a ordem de serviço, acho que em julho, já estamos em dezembro, então já teríamos aí boa parte do sistema viário pronto. Em torno de 6 meses. E são os arredores, São os arredores, pavimentação com uma obra mais rápida, 1 ano e meio para a primeira fase de implantação do parque. 2 anos para a conclusão do projeto, 2 anos e meio do início das atividades, nós já teríamos o projeto do parque. Qual a previsão que nós temos para retomar essas ações? A decisão judicial nós ainda não fomos intimados e aí iremos apresentar o recurso. Como você falou, algumas decisões já foram revogadas e eu tenho certeza que quando forem apresentados os esclarecimentos para o judiciário,
não tenho dúvida que essa decisão ela será revista. Esse assunto ele foi bastante debatido durante o período eleitoral, inclusive ele foi tema de campanha do então candidato Luciano Cartacho. Uma decisão que a justiça foi provocada através do professor Francisco, que é alguém que se apresenta ali como ambientalista. Qual é a fundamentação que ele está utilizando e conseguiu na justiça paralisar essa obra? E onde é que está vendo esse conflito aí que a prefeitura não está conseguindo tocar a obra e ele conseguiu o argumento necessário para a justiça paralisar? No direito ambiental tem um princípio que chama indubio pro natura. E tem dois princípios que são basilares, que é o princípio da prevenção e da precaução. Então, em caso de dúvida, preserve-se a natureza. Quando o judiciário ele é provocado, aporta alguma reclamação, uma discussão sobre essa matéria, é tendência do judiciário ou órgãos de controle parar o que está sendo feito para discutir. Assim como foi feito. Foi concedida a liminar e aí, no próprio juiz de primeiro grau, nós conseguimos reverter a matéria a partir do momento que foram colecionados nos autos, foram juntados nos autos todos os estudos ambientais. Qual é o ponto de discussão que está acontecendo? O autor da ação, ele defende que seja realizado um EIA-RIMA, que é um estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. Esse estudo, os estudos ambientais, eles são definidos na legislação normativa, que é a resolução do CONAMA, número 01 de 1986, o artigo 2º, inciso 15, diz quais são as exigências para esse tipo de obra e ele prevê que para obras acima de 100 hectares ou definidas pelo órgão ambiental como de relevante interesse ambiental. Nesse caso do aeroclube, nós temos uma área que era degradada. Na década de 60 e 70, aquilo ali era um areeiro. Na década de 70, até pouco tempo, alguns anos atrás, era uma pista de pouso que sofria capinação química. Após o encerramento das atividades do aeroclube, o aeroclube passou a ser um grande terreno baldio que era utilizado e locado para equipamentos como parque de diversão, circo, show, festival de arrancada. Quer dizer que nessa época não tinha coruja? Quer dizer que nessa época não tinha biodiversidade para ser preservada? Quer dizer que na época do ex-prefeito Luciano Cartacho não havia necessidade de preservar, porque ele mesmo tinha apresentado um projeto para a implantação do que ele chamava dali de Parque Paraíba. Houve um movimento também do então prefeito da época, Luciano Cartacho, querendo fazer um parque ali. Quando ele fez esse movimento, ele apresentou esse documento que hoje ele existe, que é o Parque da Cidade? Deu um Google. Ou melhor, que é a questão do estudo de impacto ambiental? Se você der um Google aí, pesquisar, né? Parque Paraíba, a lei do Parque Paraíba, ele previa várias fases. Foi chamado de Parque Paraíba 1, 2, 3, 4, ali era o 5. Então, o que é que o deputado queria fazer? Parque Paraíba 5. Ele não conseguiu por falta de habilidade, porque ele é da briga, ele é do contencioso, quanto pior, melhor. Então, ele não tinha habilidade de chamar as partes para negociar, e aí a briga se arrastou na justiça, foi para o STJ, foi para o STF, e nada foi feito. Então, ele tentou fazer esse movimento da realização do Parque da Cidade e não conseguiu enquanto prefeito. Bruno, o Parque da Lagoa, que foi realizado na gestão do prefeito Cartacho, ele fez o EIA-RIMA? Não fez. Não teve esse... A obra da Bica, que é outro parque, ele fez a EIA-RIMA? E se fizer uma comparação entre o Parque da Cidade e o Parque da Lagoa, são semelhantes? Há semelhança entre eles? Existe maior biodiversidade por conta do corpo hídrico que é a lagoa. E lá não teve esse documento que eles estão pedindo? Não teve. Né? Ele sequer realizou um estudo básico ambiental. Né? O que foi feito lá foi um inventário arbóreo, né? E um inventário de fauna que foi feito na lagoa. Então, assim, a discussão ela precisa ser colocada para a população, né? O que é que um está querendo discutir do quanto pior, melhor. A obra, né, não ser realizada, não entregar esse projeto para a Prefeitura de João Pessoa. E aqui eu não estou colocando que ele é o responsável pela ação, mas o autor da ação declarou apoio a ele. Manifestou publicamente apoio à candidatura dele, se colocou e foi candidato a vereador apoiando ele. Mas ele não esconde de ninguém também a fala sobre esse assunto. Não esconde, mas a gente também precisa colocar para a população. O que é que a gente também não esconde? O que é que nós fizemos? Nós realizamos 5 estudos ambientais para a realização do Parque da Cidade. Todos os estudos que estão previstos na legislação. Estudo de afugentamento de fauna, fizemos o resgate da fauna, fizemos resgate até de cactáceas, né? Então fizemos esse resgate e o transplante de cactáceas. Fizemos o transplante de árvores adultas. Fizemos o resgate e vamos plantar mais de 1000 árvores dentro do aeroclube. E o que é o aeroclube? Passe lá na frente do aeroclube. Você vai ver um grande espaço de metralha
que as pessoas colocavam, né, irregularmente, lançavam metralha, tocavam fogo no terreno do Aeroclube. Os moradores vizinhos são testemunhas e sabem o que é que eu podem testemunhar, o que eu estou falando. Então, o que é que você vai ter em substituição a isso? A recuperação de uma área que estava degradada e antropizada. O homem já tinha degradado isso aqui, não foi de hoje. Há mais de 50 anos essa área já estava em desgaste. E se continuasse do jeito que estava, cada vez mais iria ser deteriorada. Então, é uma área de um parque urbano, não é um parque ambiental. O que nós estamos fazendo é uma requalificação ambiental e urbanística para melhorar a qualidade de vida da população de João Pessoa. Para quem está em casa agora, que o cidadão que está em casa, ele não quer saber dessa discussão da justiça, ele não quer saber de algumas questões que são pequenas em relação ao montante como um todo, qual o remédio jurídico que a Prefeitura está buscando para resolver a situação e tocar essa obra e em breve João Pessoa festejar o Parque da Cidade? Quando nós juntamos no processo de primeiro grau, da 4ª Vara da Fazenda, os estudos ambientais realizados, os projetos que já tinham sido realizados, os contratos e cronograma de obra, a Justiça de primeiro grau revogou a decisão e liberou a autorização da obra. No processo de segundo grau, muitas vezes, o que está anexado em um processo não está no outro. Eu tenho certeza que quando juntarmos no processo de segundo grau toda a documentação que foi juntada no primeiro... Que convenceu, inclusive, no primeiro grau. Que convenceu no primeiro grau, tenho certeza que o desembargador Zé Ricardo Porto irá rever a decisão, liberando as obras do parque, porque exaure-se aí o que foi precavido, que foi a precaução que foi tomada, né, dentro do que rege o princípio do direito ambiental, de dúvidas para a obra. No momento que for apresentada e elucidada essas questões, eu tenho certeza que o próprio Tribunal de Justiça irá revogar essa decisão. Você pergunta qual o remédio jurídico? Primeiro, apresentar uma manifestação no processo de um agravo de instrumento que foi impetrado pela parte autora, apresentar as contrarrazões apresentando toda essa documentação. Caso seja necessário, Bruno, a gente recorre ao colegiado do tribunal, temos instâncias recursais, como tribunais superiores, mas acredito na justiça e tenho certeza do trabalho sério que está sendo realizado pela Prefeitura de João Pessoa. Você apresenta essa questão aí que na dúvida prevaleceu ali a suspensão até que se fossem juntados novos documentos. Você acha que nesse caso da decisão do desembargador José Ricardo Porto, ele foi induzido ao erro, houve má fé no sentido de alguém querer que ele interpretasse de forma errada e na dúvida ali paralisasse a obra para a Prefeitura perder tempo? Sim, Bruno, porque no manejo da ação é colocado uma área adjacente. Né? Nessa imagem, uma área que fica do lado esquerdo ali da área, que os autores da ação denominam de laguna. Esse terreno se trata de um terreno privado, né? E ele está fora da área da poligonal do parque. Não faz parte do parque? Não faz parte do parque. Qual é o terreno de implantação do parque? O que era Aeroclube? Somente a área. São quantos metros retângulo, ali? São 20 hectares. Então é um retângulo, né? A área da laguna ele é um losango que fica adjacente, vizinho. Então colocaram de má fé? Colocaram, induzindo, dizendo, precisamos proteger a laguna. Mas a obra do Parque da Cidade, ela é fora da área da laguna. Vai ter uma rua separando ela, até para poder preservar essa área que está sendo discutido, que sequer a comprovação se é laguna ou não, mas eu não quero nem entrar nesse mérito, porque é a mesma coisa, Bruno, de eu estar discutindo uma obra no meu terreno e você querer botar o seu terreno, que é vizinho ao meu, no meio da discussão. Então, não vou entrar no mérito se o seu terreno é laguna, se não é, se é próprio, se não é, se tem licença, porque o seu terreno, ninguém está mexendo nele. O terreno que está sendo mexido é o da Prefeitura, que é um retângulo, como a imagem coloca. As áreas antigas que ficaram para os antigos sócios do Aeroclube, é onde, de forma ilustrativa, está esses prédios. E a área central, né, todo o restante da área, equivalente a 20 hectares, é a área que pertence à Prefeitura, onde está sendo implantado. O que é que tinha lá? Como você colocou. Tinha metralha, tinha poucas vegetações, tinha uma baixa biodiversidade de fauna. Espaço abandonado. Um espaço abandonado que sofria queimadas, que sofria uma antropização, um uso de uma forma não sustentável, com equipamentos, né, de toda a natureza, realização de shows, eventos, parques, circos, né, que eram colocados naquela área, e a gente pretende transformar nesse belo presente para a cidade. Está na boca do povo um recorte aí que é a questão da história das corujas. Venderam essa ideia da proteção das corujas. Olha, é porque a construção do parque vai tirar a liberdade e a vida das corujas, etc. e tal.
Mas antes, lá você não tinha a questão de shows, de eventos, barulhos dos aviões, corrida, circo, etc e tal. Por que somente agora eles estão batendo nessa tecla da proteção das corujas? Em que é que o parque da cidade, se ainda existir, vai atrapalhar essa questão da permanência das corujas lá? Eu acrescento, que recorte é esse? Eu acrescento a sua pergunta com outra pergunta. Os autores da ação, na época da reforma do Parque da Lagoa, entraram com ação questionando a preservação da biodiversidade, das garças que tinham na lagoa, né? Não mereciam ter sido protegidas por essa entidade protetora dos animais. Será que a biodiversidade da lagoa era menor do que a biodiversidade do Parque do Aeroclube, do Parque da Cidade? Será que o Parque da Bica, né, quando foi reformado, não precisava do EIA-RIMA, não precisava ser protegido também os animais que estavam ali, que é uma área muito mais rica de biodiversidade? Então, são perguntas que a população precisa saber e os autores precisam responder. Mas, esclarecendo para a população, essa área onde está o Aeroclube, estava o Aeroclube, onde vai ser implantado o Parque da Cidade, como eu disse, ela era uma área degradada e ela está sendo passada por um processo de recuperação ambiental. Então, nesse processo, ganha a natureza. Então, ganha o homem, que faz parte do meio ambiente, ganha a natureza porque vai ter um espaço. Se a gente for no Parque Paraíba 1, 2, 3, você vai ver coruja. A coruja ele é um indicador, bioindicador, de que a área ela não está tão preservada. Porque ele é uma ave, né, de caça, e quando ele está lá, ele está buscando alimentos, matéria orgânica que porventura estivesse ali. Secretário Welison Silveira, muito obrigado pela participação com a gente no programa Rede Verdade de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a população. Já colocamos hoje, através para toda a imprensa, a preocupação que a Prefeitura tem de poder concluir esse equipamento e entregar para a cidade com toda a responsabilidade socioambiental que possamos e que seja necessário. Marília Lima, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde.